Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Você vai ver aqui o cuidado que devemos ter com relação ao ouvir a voz do Todo-Poderoso. Tem alguns, me refiro a alguns que são durões, né? Deus vai batendo na porta do coração. E tem alguns que são às vezes durões e se recusa a ouvir a voz de Deus. Ou como devemos ser cuidadosos com relação a ouvir quando Deus fala conosco. Hebreus 12, 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. Está se falando da lei nos tempos de Moisés. Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Veja que a Escritura, ela chama aqui a nossa atenção e nos mostra porque devemos tomar os devidos cuidados. O porquê devemos ser cuidadosos, como falei, com relação a ouvir a Deus. Porque se não escaparam, se falando da geração passada, daqueles que eram instruídos sobre a terra, se refere à lei de Moisés, nos dias de Moisés, a geração passada que não escapou. Se Deus não poupou a eles, que eram instruídos pelos homens. Imagine nós, que somos advertidos por aquele que está no terceiro céu, no seu trono, entronizado em glória. Se Deus não poupou aqueles que eram ensinados e instruídos pelos homens, se Deus não poupou a geração passada, a qual Deus usou homens para divertir, para ensinar, para repreendê-lo, imagine hoje eu, você ou nós, que somos instruídos, ensinados ou advertidos diretamente do céu pelo Todo-Poderoso. Porque quando se fala da palavra originalmente falando, da palavra pura, da palavra genuína, é o próprio Deus que nos adverte, é o próprio Deus que nos chama atenção, é o próprio Deus que nos repreende, como diz aqui no mesmo Hebreu, um pouco atrás aqui, no mesmo capítulo 12, verso 7, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois quem o filho há que o pai não corrija? Sabe aquele filho que Deus bate na porta do coração dizendo assim, se arrepende, e ele não se arrepende. Deus bate na porta do coração dizendo, vai para a igreja, e ele fica lá com resenha, inventando sem querer ir. Um é por conta da preguiça, outro é por conta de trabalho, outro é por conta de pessoas. Na carta de Paulo aos Coríntios, a Bíblia diz que Deus ele nos cerca para nos fazer a gente cooperar para o nosso bem próprio. Você que Deus está batendo na porta do coração, repito, eu estou falando de alguns, eu não vou aqui generalizar, seria injusto se eu fizesse isso. Mas há pessoas que Deus está batendo na porta do coração para que se arrependam. Há pessoas que Deus está batendo na porta do coração para que se conserte, para que ouça a voz de Deus. Há pessoas que Deus está batendo na porta do coração para que a pessoa seja obediente. Há pessoas que Deus está batendo na porta do coração para que os mesmos renunciem. Há pessoas que Deus está batendo na porta do coração para que a pessoa chegue ao arrependimento. Mas tem alguns, como falei, que são duros de coração, se recusam a ouvir, se recusam a obedecer, se recusam a renunciar, se recusam a aceitar a disciplina de Deus, mesmo Deus tratando como filho. Mas veja que Deus não poupou a geração passada, que Deus usava homens para instruir. Imagine nós que somos instruídos diretamente pelo Todo-Poderoso. É melhor obedecer, queridos, aqueles que não querem obedecer, que não querem ser submissos à palavra, que se recusam a ouvir, rejeitam obedecer, ser disciplinado. Sabe aqueles que endurecem a servir e dizem assim, não, eu vou fazer do meu jeito, eu não preciso fazer dessa forma, eu sei muito bem o que tem que fazer, eu não preciso obedecer nisso,
eu não preciso obedecer naquilo. Deus, ele vai te cercar. Deus, ele vai criar uma situação para te obrigar você a cooperar, porque ou você coopera ou você vai ver o sol nascer quadrado. É melhor você cooperar. Pastor, nunca vi o sol nascer quadrado. Não, você vai ver. Não coopera não para você ver. Quando as coisas começam a apertar, quando as coisas começam a sair do controle, quando as coisas saírem do seu alcance, quando as coisas começar a ficarem fora do lugar e o desespero bater, aí alguns vão lembrar desta mensagem. É Deus corrigindo, é Deus disciplinando, é Deus dizendo: se arrepende. Aquela pessoa dura de coração. Se eu falo do crente, falo do católico também, que fica se prostrando para a imagem. Todos os irmãos católicos aí nessa onda aí de padre, nessa onda de papa. Quem é o padre? Quem é o arcebispo? Quem é o tal desse papa? Papa, irmão. Tem que ir pela palavra de Deus, não papa. Isso é coisa de homem, não coisa de Deus. Isso é frescura. O que a Bíblia diz? Lá em Salmo 115, 7. Deixa eu verificar, para eu não falar bobagem aqui. Salmo 115, 7. Olha o que diz. Para aqueles que vivem se prostrando para a imagem, e fica aí as pessoas deixando se levar por padre, papa, não sei o que, vai se prostrando para a imagem, você vai ver o que vai ser de você depois, que deixando se levar pelos outros. Salmo 115, 4, na verdade, é Salmo 115 mesmo, a partir do 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a eles, todos os que fazem e quantos nele confiam. Veja a recomendação da palavra, aliás, a exigência de Deus: se torna como eles. Tem boca não fala, tem olhos não vê, tem mão e não apalpa, perna e não anda, tem ouvido não ouve, tem nariz e não cheira. Se torne como ele, todos que neles confiam. Sabe o que a Bíblia diz? Não servia dois senhores. Esse negócio de igreja católica, ficar colocando as pessoas a se prostrar para Maria, para Fátima, obra de mãos de homem, obra de gesso, de barro, de pedra, fôlego nenhum lhe sai das narinas, voz nenhuma lhe sai da garganta. Como é que se dobra um Deus desse, que necessita do homem para fazer, que não se defende nem a si próprio? Se arrepende não, para ver só. E é do que a Bíblia recomenda aqui. Deus não poupou a geração passada. Isso eu me refiro ao crente católico. Sabe o irmão que vai no terreiro de macumba, a irmã? Não se arrepende não, para você ver. Está lá no Apocalipse escrito: o macumbeiro, o idólatra, o mentiroso, o enganador, o lugar dos macumbeiros, do mentiroso, do enganador. Isso serve para o crente que anda errado, para o macumbeiro, para o católico que se prostra para a imagem, para todos que andam errado. O lugar é do lago de fogo. Fiquem atrás de macumbaria, não se arrepende não, para vocês verem. Se arrepende não, vocês vão ver o sol nascer quadrado depois. Fica pensando que para macumbaria vai resolver o problema. Fica aí acompanhando, dando ouvido ao diabo, vai ver o que vai acontecer lá na frente. Deus não poupou a geração passada. Isso aqui Deus está propondo que se arrependam, que chega a reconciliação. Isso aqui Deus está propondo renúncia. Isso aqui Deus está propondo conversão e dizendo: Ele usou homem para corrigir a geração passada. E a geração passada, acredite você, quase todo mundo perdeu a salvação. Sabe por quê? Porque não aceitou a disciplina por parte do Todo-Poderoso usando homens. Imagine hoje que somos disciplinados diretamente pelo próprio Deus. Se Ele não poupou a geração passada, você acha que Ele vai poupar essa geração, como Ele mesmo está falando aqui? A pessoa que bebe não quer deixar bebida. Que anda em maus companhia não quer deixar maus companhia. A pessoa que anda todo errado, e quando a palavra é pregada, ele torce o nariz e fala: eu tenho liberdade de expressão religiosa, viu? Fica nessa aí de lei, querendo seguir aquilo que os homens estão impondo, você vai para o inferno juntamente com eles. Se arrepende não, para ver.
Fica o crente andando errado, o católico se prostrando para a imagem, o macumbeiro indo atrás da macumba, o viciado indo atrás do vício, ou o crente andando em maus companhias, na companhia de ímpios. Você vai ver o que vai acontecer depois. Aquele que Deus bate na porta do coração para ir para a igreja, a pessoa não vai por causa de trabalho. O trabalho está levando muitos crentes para o inferno. Está pegado a trabalho em vez de renunciar. Tem que observar os preceitos de Deus, queridos. Tem que ouvir quando Deus fala, se arrepender, chegar ao arrependimento. A Bíblia nos mostra o tempo todo que aqueles que não se arrependem não podem ser salvos. E muita gente está na presença de Deus, é verdade, mas é como se não tivesse. Como está escrito lá em Timóteo, está na presença de Deus, mas de forma inútil. Está na presença de Deus, mas não é útil, porque não se rende, não se arrepende, não se conserta. Está na presença de Deus, mas não se entrega totalmente, está dividido. Ou seja, a Bíblia de lá em Timóteo é inútil, está dentro da igreja. Embora está ali, mas é inútil, porque está dividido na presença do Todo-Poderoso. Deus não poupou geração passada, que Deus usava o homem para disciplinar. Hoje Deus nos disciplina diretamente dentro da palavra. Você acha mesmo que Deus vai poupar quem quer que seja que anda errado, sendo crente ou não? Então, que observando aqui os preceitos de Deus, tendo a palavra como base, que todos chegam ao arrependimento, para que depois alguém diga assim: eu não sabia, ninguém me avisou, ninguém me alertou, ninguém pregou para mim. Não quis se arrepender, não quis se converter, não quis se consertar. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. Deus vai criando situação, cercando. Deus vai criar situação, tem pessoas que vai gemer feito um condenado, uma condenada. Sabe por quê? Porque não quer ouvir, se recusa, não quer obedecer. Sabe aquele pregador que usa a Bíblia para tirar dinheiro? Está aqui em Atos 2,45. Atos 2,45 comum é vender o que tem, sair de porta em porta ajudando os mais necessitados. Não usar a Bíblia para ficar tirando das pessoas que não tem nem para elas. Quando Deus cercar estas pessoas, esses que se dizem pregador que não são, vai gemer feito um condenado, vai gemer até na alma, que é para se arrependerem, porque aqueles que usam a Bíblia para tirar das pessoas, está tudo desviado, está tudo corrompido. Estou falando de quem usa a Bíblia para tirar, está tudo desviado da fé. Cuidado, queridos. Deus não poupou geração passada. Acha mesmo que Deus vai poupar nos dias de hoje aqueles que conhecem andam errado? Sendo que nos dias de hoje somos advertidos, disciplinados pelo próprio Deus, e muitos se recusam a obedecer. Você acha mesmo que Deus vai poupar? Não vai mesmo. A Bíblia mostra aqui que Deus não vai poupar. Então é melhor que todos cheguem ao arrependimento, para depois, como eu falei, não ver o sol nascer quadrado e dizer eu não sabia. Depois não pode ter desculpa. Por isso que Deus avisa antes que seja tarde demais. Tá bom? Que aqueles que vão ver essa mensagem que possam refletir e pensar nisso, para que depois não possa questionar de que não foi avisado. Que todos possam refletir um pouco e entender que nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para fazer a coisa certa, nunca é tarde para se reconciliar com Deus, para andar na disciplina, antes que seja tarde demais. Tá certo? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.